alunos? Preparados para mais uma aula de matemática? Professor Diogo pedindo licença para adentrar e compartilhar espaços, né? Para nós discutirmos conceitos matemáticos importantes em nossa aula número 6. E o que nós vamos ver hoje? Acompanhe comigo. Entendendo gráficos com números racionais. Perceba que os números racionais fazem parte de inúmeros contextos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, das nossas relações, das nossas funções sociais, de comparar, quantificar, representar, comparar, registrar informações. Então nós temos aqui vários modos, né, gráficos de representar dados de diferentes ordens, de diferentes contextos, de diferentes situações. Esse é o nosso objetivo da proposta de hoje. Me acompanhe, veja. O objetivo, então, é estabelecer a compreensão de diferentes formas de organização e leitura de dados que envolvem números racionais em diferentes contextos e situações problema. Veja só, diante disso, você vai precisar dos seguintes materiais para a organização da nossa proposta de hoje. O que você vai precisar? A organização impecável do seu caderno de matemática. Nesse tempo, você já vai organizar o seu caderno, colocar a data de hoje, o tema da aula, que é compreendendo gráficos, né? O nome do professor, né? Vai colocar o número da aula, que é a número 6, para você organizar. Além disso, caneta azul padrão ou preto padrão, lápis e borracha. Tempo para que você possa se organizar. Atenção aqui comigo agora, veja. Os dados coletados de pesquisas, balanços, análises, controles de passagem do tempo, estudos de rendimentos, lembre-se, representados sempre por valores racionais que são positivos ou negativos, dependendo do contexto, dentre diversos outros, são representados por números racionais, né? Olha lá, estes podem ser explícitos em quadros e tabelas que nós já caracterizamos em aulas anteriores e hoje nós vamos compreender e entender gráficos que explicitam esses dados em diversos meios de comunicação, tá? Me acompanhe agora, veja, observe. Contexto número 1. A partir de agora, antes de adentrarmos nas situações de contexto que irão aparecer aqui, você precisa compreender a estrutura de cada uma das questões que nós vamos conversar agora. Primeiro, você vai ter o texto informativo, aquele que te instrui, que te informa sobre o tema discutido. Essa é a primeira parte da sua questão. A segunda parte é o gráfico propriamente dito, onde nós vamos caracterizar os elementos de análise de cada um deles. E depois você tem as perguntas, ou seja, aquilo que objetiva se determinar analisando, percebendo e caracterizando os dados da temática que o gráfico apresenta para você. Vamos acompanhar essas estruturas no primeiro contexto? Veja. Então veja só, o texto informativo, que é a primeira parte da sua análise, no contexto número 1, diz assim para você. O gráfico mostra as operações financeiras bimestrais de 2016 de uma empresa de produtos de limpeza no primeiro ano de sua atuação no mercado. Reconhece esse gráfico? Foi aquele que você já converteu todos os seus dados para uma tabela na aula anterior. Nas aulas anteriores, na aula número 4, especificamente falando para você, né? É o mesmo. Agora nós vamos analisar sobre outro aspecto na questão de análise de dados que nós temos aqui do gráfico propriamente dito, né? Então veja, a primeira parte você tem o texto informativo, você já sabe do que se trata. A segunda parte, nós vamos caracterizar o gráfico. Veja, esse gráfico apresenta título para você. Resultado bimestral das operações em 2016. Esse gráfico apresenta uma fonte, né? A fonte está escrita no próprio texto informativo.
quantitativo da empresa de produtos de limpeza no primeiro ano de sua atuação no mercado. Também, caracteristicamente, ela pode aparecer no gráfico para você, né? Você sabe quais são os dados e de onde, principalmente, eles estão vindo, qual é a fonte, qual é a referência. E os dados quantitativos. Perceba que este é um gráfico denominado de colunas, que tem a característica de mostrar dados quantitativos para você. Quantitativos, quantidades. O que é que nós estamos contando ou medindo aqui? Observe, nós estamos medindo intervalos de tempo no eixo horizontal, que são os bimestres. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto bimestres. No eixo vertical, nós estamos quantificando os montantes de acordo com o Sistema Monetário Nacional. Perceba, acima de zero são operações financeiras lucrativas, ou seja, positivas. Abaixo de zero, né, de prejuízos, né, negativas. Certo? Me acompanha na primeira proposta e inteira-se do tema discutido no primeiro contexto, né? Então agora vamos continuar aqui na próxima estrutura que vai aparecer para você. Agora você vai verificar comigo a estrutura geral de um gráfico e como que nós lemos cada um deles, como nós já caracterizamos o gráfico da situação número 1, do contexto número 1, que já vai retornar para nós analisarmos e respondermos algumas questões sobre ele. Veja, estrutura geral de um gráfico, um dos elementos essenciais que aparece para você é o título, né? No título, nós temos o tema, o assunto do que se trata, né? Visualizou o título, que muitas vezes já aparece no texto informativo para você, na estrutura das suas questões em diversos contextos, você já sabe do que se trata. Outra característica importante é a referência, ou seja, a fonte, de onde esses dados foram retirados, né? De onde esses dados estão vindo, né? Da empresa, do levantamento de uma pesquisa, de que ordem, de qual organização? Isso é importante que você caracterize em cada gráfico que aparecer para você. Depois disso, você tem lá a grandeza do eixo horizontal. E também você tem aqui a grandeza do eixo vertical. Você lembra-se quando nós discutimos o significado de uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que você conta ou mede, né? Nós já vamos caracterizar novamente a grandeza no gráfico número 1, que nós já analisamos aqui. Então perceba a caracterização dos elementos que você terá em um gráfico. Olha só, grandeza é tudo aquilo que você está contando ou medindo, tudo que está sendo contado ou medido para você. Agora, na organização do seu caderno, com a data de hoje, você vai registrar. Estrutura geral de um gráfico, 2 pontos, leitura. Você vai listar, né, de caneta azul ou preta padrão, os elementos do gráfico. Não precisa fazer o registro do gráfico em si, só os elementos para você guiar o teu patamar de análise de cada contexto que nós vamos identificar aqui. O título, que é o tema, o assunto do que se trata. A referência, fonte, de onde vêm os dados. Tudo que está sendo contado ou medido que você chama de grandeza. Grandeza horizontal, grandeza vertical. Tempo para que você possa registrar. Registrado? Retomando aquilo que nós vamos analisar em todos os gráficos que aparecerem aqui. Veja, título, que corresponde ao tema, o assunto, do que se trata. Referência, de onde esses dados estão vindo, a fonte. E as grandezas estabelecidas e registradas nesse gráfico. Em geral, elas podem ser na horizontal ou na vertical. Nem sempre, tá? Tudo que está sendo contado ou medido pode ser explícito dessa forma no teu gráfico. Olha só, voltando à primeira situação que nós já havíamos estruturado e reconhecendo os elementos. Olha só, resultado bimestral das operações em 2016. Temos aqui os lucros,
valores positivos acima de zero, e os prejuízos, valores negativos abaixo de zero. Veja só, com base em sua análise, antes de lermos as questões, analise comigo novamente as 3 partes das questões de contexto que nós estamos verificando aqui. Primeiro, o texto informativo, que é aquele que conta para você do que se trata, te informa do assunto que está sendo abordado naquela questão. O gráfico propriamente dito, nesse caso um gráfico de colunas que te traz todos os dados coletados destas informações já relatadas no texto informativo. E a terceira parte são as questões. O que vai ser cobrado de nós nessas 2 primeiras perguntas? Quais foram os bimestres que a empresa obteve lucro? Você vai observar o seu gráfico e listar aqui para nós. Quais foram os bimestres que a empresa obteve prejuízo? Você vai observar o seu gráfico e listar para nós. Na organização do seu caderno, você vai colocar lá contexto 1 e fazer o registro das respostas que você está observando aqui na tela junto comigo. Tempo para que você possa responder as perguntas A e B. Tudo certo? Respostas das letras A e B registradas? Acompanhe comigo a percepção desses dados numéricos no teu gráfico. Observe. Retomando a ideia do primeiro contexto que nós temos aqui, é um gráfico denominado de colunas. Ele tem a função quantitativa. Te mostra valores quantitativos, ou seja, quantidades daquele contexto. Em relação a esse contexto específico aqui, os lucros e os prejuízos. Olha a primeira pergunta. Quais foram os bimestres que a empresa obteve lucro, ou seja, montantes positivos? No primeiro bimestre, R$10.000. No terceiro bimestre, R$30.000. No quarto bimestre, R$40.000. E no quinto bimestre, R$20.000. Então você tem lá, veja só, ganhou significa lucrou. Primeiro, terceiro, quarto e quinto bimestres. E os prejuízos? Perdeu. No segundo bimestre, menos R$10.000. Sexto bimestre, menos R$20.000. Ou seja, prejuízos você terá perdas, segundo e sexto bimestres. E agora, quais serão as próximas questões que nós vamos analisar aqui? Acompanhem comigo, veja. Qual foi o montante de prejuízo obtido no segundo bimestre de 2016? Lá no seu caderno você vai colocar a letra C e deixar uma linha para responder. Letra D. Qual é a diferença? Este é um conceito importantíssimo que nós caracterizamos na aula anterior. Quando nós tratamos de contextos de adição e subtração com os números racionais que estão sendo apresentados para você hoje em gráficos, né? Diferença é o resultado da operação da subtração. Lembre-se, o maior valor menos o menor, né? Então veja, qual é a diferença de lucros obtidos entre o primeiro e o quarto bimestres? Você vai ter que realizar a operação da subtração com os dados que você vai visualizar e coletar do gráfico. Tempo para que você possa responder as letras C e D. E aí, tudo certo? Olha lá a identificação da letra C. Acompanhe comigo aqui. Qual foi o montante, valor total correspondente ao bimestre, de prejuízo obtido no segundo bimestre de 2016? Localizando no teu gráfico, segundo bimestre, o montante de perda foi de menos R$10.000. Certo? Me acompanha? Veja só, letra D. Qual é a diferença de lucros obtidos entre o primeiro e o quarto bimestres? Localizando no gráfico, temos
No primeiro bimestre, lucro de 10 mil reais. No quarto bimestre, lucro de 40 mil reais. Quanto variou? Quanto oscilou? Qual foi a diferença de 10 mil reais para 40 mil reais? Perceba que este registro você consegue fazer ali de cabeça, né? E matematicamente, como que você escreve e organiza no teu caderno? Me acompanha, olha lá. Você tem o maior valor menos o menor. 40 mil reais menos 10 mil reais. Lembre-se que a operação da subtração, você mantém o primeiro e adiciona ao oposto do segundo, ficando com 40 mil reais menos 10 mil reais, né? Olha lá, 40 mil menos 10 mil, você vai obter uma diferença, uma oscilação, uma variação quantitativa de 30 mil reais, certo? Tudo bem? E agora, adentre comigo para o contexto número 2. Pelo mundo, são registradas tanto altas temperaturas quanto baixas, caracterizando as manifestações climáticas em distintas regiões terrestres. A cidade de Yakutsk, na Rússia, é uma das cidades mais frias do mundo. O gráfico a seguir apresenta as temperaturas médias mensais de Yakutsk em 2013. A primeira parte da estrutura da sua questão, do contexto 2, acabamos de identificar. Nós já sabemos que as informações que serão apresentadas são temperaturas positivas e negativas. Vamos ter um registro gráfico de todas as temperaturas médias coletadas e registradas, né, na cidade de Yakutsk, na Rússia, né, uma das cidades mais frias do mundo. Acompanhe-me aqui na apresentação desse gráfico. Primeiro, localização da Rússia. Ela fica no hemisfério, né, norte oriental. Olha a posição aqui de acordo com o mapa mundi e a localização, né, no país da Rússia, da cidade de Yakutsk, né, bem no norte lá do nosso globo terrestre, da nossa representação através do mapa, uma das cidades mais frias do mundo. E agora você observa a estrutura deste gráfico que aparece aqui para nós. Olha só, vamos caracterizar os elementos? O que nós temos de informação aqui para podermos analisar? Veja comigo. Temperaturas médias de Yakutsk, uma cidade da Rússia, é o título do seu gráfico, já mostrado para você no texto informativo inicial. Já sabemos do que se trata, esta informação está no título. Qual é a fonte? Olha lá, nós temos aqui o endereço eletrônico, né? O endereço, o site de onde esses dados foram registrados pela empresa de organização que fez a coleta dessas temperaturas médias desta cidade, tá? O que está sendo contado ou medido aqui? Preste atenção comigo. No eixo horizontal, nós estamos medindo os intervalos de tempo, né? De outubro de 2013 até setembro de 2013, tá? No eixo vertical, nós temos as temperaturas, né? Veja, ponto de referência, a origem 0. Abaixo, temperaturas negativas. Acima, temperaturas positivas. E qual é a característica desse gráfico que está aparecendo aqui para você? É o chamado gráfico de linha, cuja função é analisar o comportamento de um fenômeno com o passar do tempo. O que significa analisar um fenômeno com o passar do tempo? Estamos estudando a variação de temperatura média da cidade russa com o passar do tempo. Observe, no mês de outubro para novembro, né, ocorreu uma queda de temperatura. Esta temperatura esteve em queda do mês de outubro até o mês de janeiro, aonde foi registrado aqui para você a menor temperatura. A partir de janeiro, nós temos aqui aumento gradativo de temperatura até nós chegarmos, de acordo com esses registros, na temperatura máxima, registrada em julho, né, do ano seguinte, tá? E logo após o mês de julho, ocorreu queda de variação de temperatura novamente, tá? Quais são as características climáticas que nós podemos estabelecer aqui em relação ao país, né, a localidade que nós vivemos aqui? Veja, no final do ano, dezembro, janeiro, fevereiro,
No hemisfério norte, nós temos o inverno, as menores temperaturas, enquanto no hemisfério sul, que é onde nós estamos no verão, com os maiores registros de temperatura que a gente pode vivenciar e medir aqui, né? Ao contrário, quando lá no hemisfério norte, localização da cidade que nós temos aqui as temperaturas registradas, em meados do ano, junho, julho, agosto, caracteriza-se o verão, né? Nós, aqui no hemisfério sul, estamos em pleno inverno. Então, isto é bastante característico em termos comparativos e de contexto, que você perceba, né, estas variações, essas distinções de localidades pelo mundo aqui junto comigo, tá? Então, veja, quando você analisa e estuda o comportamento de um fenômeno ao longo do tempo, o seu gráfico característico para esta representação é o gráfico de linha. E com ele você já pode determinar a menor temperatura, a maior temperatura, a variação de temperatura, quando você tem queda de temperatura, quando você tem aumento de temperatura e assim por diante, diante de todas as percepções que você caracteriza aqui junto comigo, certo? Olha lá. O gráfico aparecendo novamente para você. Agora nós vamos para a terceira parte, que são as questões sobre ele. Analisando o gráfico, você vai responder para nós. Escreva em qual período houve aumento gradativo da temperatura na cidade russa Yakutsk. Escreva em quais períodos houve queda gradativa de temperatura em Yakutsk. No seu caderno você vai organizar lá contexto número 2 e vai registrar os períodos tanto para a letra A quanto para a letra B. Tempo para que você possa analisar e registrar. E aí, tudo certo? Caracterize comigo aqui os períodos, os intervalos de tempo aonde nós tivemos queda de temperatura e aumento gradativo da temperatura na cidade russa. Acompanhe-me, ó. Escreva em qual período houve aumento gradativo de temperatura em Yakutsk. Olha lá. A temperatura começa a aumentar a partir do mês de janeiro do referido ano, né? De janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Então, o período de aumento gradativo da temperatura corresponde de janeiro a julho de 2013, certo? Conforme o nosso texto informativo e os dados no gráfico. E os períodos de queda? Perceba que no seu gráfico são 2. Vamos caracterizar eles aqui. O primeiro, de outubro, onde os dados começam a ser levantados e registrados, nós temos queda de temperatura para novembro, dezembro e também janeiro. Este é o seu primeiro período de queda. O segundo é a partir de julho para agosto e setembro. Então, no seu caderno, você organiza da seguinte forma. Olha lá. Primeiro período, de outubro a janeiro de 2013. Segundo período, de julho a setembro de 2013. Certo? Acompanha-me na variação das temperaturas em termos de aumento gradativo ou queda gradativa no gráfico dito de linha. Tudo bem? E as próximas? Como é que nós vamos caracterizar aqui? Veja, o mesmo gráfico para você passar a responder agora para nós. Olha só, o que lhe está sendo solicitado? Qual foi a média de temperatura registrada em março de 2013? Uma linha para que você possa responder. Qual foi a variação de temperatura média entre os meses de novembro e dezembro? Agora nós temos aqui uma variação, oscilação, diferença. Você já sabe qual é a operação que você precisa desenvolver aqui para obter esta diferença, esta variação. Isto tudo na cidade de Yakutsk em dezembro de 2013. Tá? Dedique-se à resolução das duas questões no próximo tempo para que você possa desenvolver elas lá. Tempo para você!
olho na tela, analisando as próximas informações do gráfico aqui junto comigo, ó. Veja, qual foi a média de temperatura registrada em março de 2013? Localize no eixo horizontal o mês de março. Qual foi a sua temperatura? Menos 21 graus Celsius. Olha lá, menos 21 graus Celsius. E agora, variação, diferença, oscilação de temperatura. A maior, menos a menor. Características e significações contextuais da operação da subtração. Acompanhe comigo aqui. Veja. Qual foi a variação de temperatura média entre os meses de novembro e dezembro de 2013? Localize no teu gráfico. Novembro, menos 29 graus Celsius. Dezembro, menos 39 graus Celsius. Para obter esta diferença, registramos lá, ó. Menos 39 graus Celsius, menos 29 graus Celsius. Característica da operação da subtração que nós estamos retomando aqui. Mantemos o primeiro valor adicionado ao oposto do segundo, né? Então nós vamos ter lá, ó, menos 39 graus Celsius mais 29 graus Celsius. A variação, neste caso, é de menos 10 graus Celsius. Por quê? Observando no teu gráfico, perceba que é uma queda de temperatura, de menos 29 para menos 39. Ou seja, de novembro para dezembro, a temperatura diminuiu 10 graus Celsius. Tudo bem? Me acompanha nesta organização, nesse contexto? Olha lá a próxima característica que nós vamos ter aqui. Veja, contexto número 3. Agora nós vamos adentrar para uma questão de economia, observar os balanços que você chama de déficits ou superávites. Mas o que significa isso? Vamos adentrar ao texto informativo. Acompanhe comigo. Em economia, o saldo da balança comercial é a diferença, conceito que você já sabe, entre o valor apresentado pelas exportações de um país, produtos vendidos a outros países, quando o Brasil vende para outros países, e o valor apresentado pelas importações, produtos comprados. Então, nas relações comerciais que nós temos de país para país, ora exporta-se, vende-se para fora, e ora importa-se, compra-se dos outros países. Esta diferença impõe para você déficits com valores negativos e superávites com valores positivos. Quando que você tem um contexto e quando que você tem outro? Acompanhe-me. Dizemos que há superávit quando o país exporta mais do que importa, ou seja, mais vende do que compra. Isso significa maior lucro, caracterizado no teu gráfico dito de barras, que apresenta também para você dados quantitativos com os valores positivos. Exemplo direto. No ano de 2006, nós temos aqui um superávit de 46 bilhões e 500 milhões de dólares. Esta é a unidade padrão do Sistema Monetário Nacional que nós estamos caracterizando aqui. Aliás, não, internacional, que nós estamos caracterizando aqui. Os dados quantitativos estão em bilhões de dólares. Por isso, lendo de novo, 46 bilhões e 500 milhões de dólares. Esse foi o superávit brasileiro. Mais exportou do que importou, mais vendeu do que comprou. Diferente, por exemplo, do ano de 2014, onde mais teve que comprar do que vender. Isto caracteriza um déficit, ou seja, um déficit de 3 bilhões e 900 milhões de dólares, né? Porque mais comprou do que vendeu, lucrou menos, né? Lucrou menos, de acordo com os informativos caracterizados aqui no teu gráfico. Então, déficits caracterizados por números negativos, superávites positivos. Analisando os elementos do teu gráfico novamente, observe. Título: Evolução da balança comercial brasileira. Apresentados os seus déficits e superávites, né? No eixo vertical, estamos medindo os intervalos de tempo
ano a ano, de 2000 a 2014. No eixo horizontal, os valores em bilhões de dólares, quando você se refere a déficits e a superávites, caracterizando os números racionais, tanto positivos quanto negativos. Tudo bem? Olha lá aquilo que você vai precisar caracterizar para nós. Veja. Analisando o gráfico, responda. Aliás, esquecemos na parte anterior de caracterizar um elemento importantíssimo. De onde esses dados estão vindo? Qual é a referência? Qual é a fonte? Olha lá. Site do desenvolvimento.gov.br, né? Levantamento realizado em 26 de fevereiro de 2015, né? Desenvolvimento econômico, né? Das relações internacionais de compra e venda de produtos, tanto do Brasil para o exterior, quanto do exterior para o Brasil, em bilhões de dólares, ok? Veja só. O que você vai precisar registrar aí no contexto número 3 no teu caderno? Responde para nós. Em qual ano a balança comercial brasileira obteve o menor déficit? Qual é o menor valor que aparece aqui para você? Em qual ano a balança comercial brasileira obteve o maior superávit? Tempo para que você possa analisar e registrar. E aí, tudo certo? Acompanhe comigo as próximas análises que nós vamos fazer aqui. Veja, em qual ano a balança comercial brasileira obteve o menor déficit? Menor. De acordo com a origem, né, ponto de referência 0, qual é o menor valor que aparece aqui? O menor valor entre os dois dados negativos que aparecem aqui para você corresponde a menos 3 bilhões e 900 milhões de dólares, correspondente ao ano de 2014. Comparativos que nós estamos retomando aqui das aulas anteriores e frisando para você, caso você não tenha assistido ou acompanhado junto conosco. Então você pode acompanhar agora, né, a retomada desses mesmos significados, fazendo parte da nossa discussão matemática aqui nessa divisão de espaços. Então, colabore conosco, participe, né? Verifique direitinho lá a organização do teu caderno, porque todos os conceitos nós estamos retomando, dialogando e reforçando para você acompanhar aqui o trabalho matemático desenvolvido por todos nós aqui pela sua tela, ok? Veja só. Letra B. Em qual ano a balança comercial brasileira obteve o maior superávit? Ou seja, o maior valor? Então você me acompanha que o maior valor corresponde a 46 bilhões e 500 milhões de dólares. E isso aconteceu no ano de 2006. Valor que você registra lá no seu caderno. Superávit positivo. Ano de 2006, desculpe. Assim como déficit negativo, 2014. Certo? E agora? O que é que você vai precisar caracterizar, para nós? Veja, qual foi a diferença de superávit? Estamos tratando de dois valores que são positivos aqui, né? E já apareceu para você ali durante 2 segundos a caracterização da diferença, que eu não vou te contar neste tempo qual é a operação que caracteriza. Você já deve saber e vai responder aí para nós, né? Entre os anos de 2004 e 2009. Localize os dados numéricos no teu gráfico e estabeleça a diferença para nós. Tempo para você.
a diferença, veja só como que nós vamos caracterizar aqui. Olha lá. O maior valor menos o menor, você vai ter lá 33 bilhões e 700 milhões menos 25 bilhões e 300 milhões, né? Perceba a característica da operação da subtração, oscilação, variação, diferença. Mantemos o primeiro valor e adicionamos ao oposto do segundo, né? Oposto do segundo. Nesse caso, 33 bilhões e 700 milhões menos 25 bilhões e 300 milhões, vamos ter lá, ó, ordem embaixo de ordem, adicionando, ou melhor, subtraindo grandezas de mesma espécie, né? Valores posicionais de mesma espécie, 7 décimos menos 3, você terá lá, para lá, 7 décimos menos 3, já realizamos aqui o recurso da subtração? Beleza, não tem problema. Já nos adianta e já caracterizamos aqui a subtração. Então veja só, perceba que das unidades, você tem aqui 3 unidades para descontar 5. Não é possível, aplicamos o recurso da subtração e realizamos a troca, né? Uma dezena corresponde a 10 unidades, já fizemos a aplicação do recurso da subtração aqui. Obtendo diretamente a diferença, agora sim, 7 menos 3... décimos, você vai ter 4 décimos. Perceba naturalmente a manutenção da posição da vírgula. Ordem a ordem, tá? 3 unidades menos 5, você vai ter aqui 8. E 2 dezenas menos 2, 0. Ou seja, a diferença vai ser de 8 bilhões e 400 milhões de dólares entre estes 2 anos, em termos de superávit. Tudo bem? Me acompanha aqui nesta caracterização? Beleza! Olha só o que nós vamos ter agora. Veja, contexto, aliás, bilhões de dólares aparecendo lá embaixo para você. Tantas vezes que nós já discutimos aqui, certo? Veja só. Contexto número 4, nós vamos caracterizar ações comerciais importantes no Brasil, conhecendo a Bolsa de Valores. Me acompanhe no texto informativo. As bolsas de valores são instituições onde são realizadas operações financeiras, principalmente a comercialização de ações das empresas. As ações correspondem a pequenas partes de uma empresa, ou seja, quando uma pessoa compra ações, ela torna-se, de certa maneira, sócia dessa empresa. Os preços das ações sofrem variações que são informadas por meio de índices. Já observe os índices aqui no teu gráfico de linha. A análise do fenômeno das bolsas de valores, né, especificamente de uma bolsa, que é a principal bolsa de valores brasileira, a Bovespa, né? Quando ela apresenta índices positivos e quando ela apresenta índices negativos, né? No Brasil, a principal bolsa de valores é a Bovespa, em São Paulo, tá? O gráfico a seguir apresenta o índice Bovespa, Ibovespa, que representa o desempenho das ações das principais empresas brasileiras no mês de março de 2008, tá? Com base em sua observação e análise, pode-se afirmar. Veja, no mês de março, caracterizamos o título do teu gráfico. Ibovespa em alguns dias de março de 2008. 10, 11, 12, 13 e 14. Esses foram os dias correspondentes àquela semana de análise. No eixo vertical, nós temos o percentual dos índices de crescimento ou decrescimento, né? Perceba, do dia 10 para o dia 11, aumento percentual. Do dia 11 para o dia 12, queda percentual. Certo? Me acompanhe aqui agora na próxima caracterização que nós vamos ter no teu gráfico. Observando. Em qual dia deste período ocorreu o maior índice percentual Bovespa? E em qual dia deste período ocorreu o menor? Analisando o teu gráfico diante de todos os elementos que você já visualiza e contextualiza aqui junto comigo, tempo para você registrar o contexto número 4.
Acompanhe comigo nos registros que nós temos aqui. Veja, em qual dia deste período ocorreu o maior índice percentual Bovespa? Maior índice percentual ocorreu para você lá no dia 11, 3,95 percentuais. E o menor ocorreu em que dia? Dia 10, 3,02 percentuais. Negativos, né? Porque é o menor, ou seja, a Bolsa de Valores Ibovespa estava desvalorizada no instante desse registro apresentado no teu gráfico para você. E agora, o que vai ser solicitado nas duas próximas questões? Veja, qual foi o dia cujo índice Bovespa foi o mais próximo de zero? Uma linha para que você possa responder. Em qual período ocorreu o maior decrescimento do índice Bovespa? Maior decrescimento, maior queda. Responde para nós. Tempo para você. E aí, tudo certo? Já estamos chegando ao final da proposta de hoje em todos esses contextos. Analise comigo aqui no gráfico, ó. Qual foi o dia cujo índice Bovespa foi o mais próximo de zero? Perceba, mais próximo de zero. Foi no dia 13, cujo índice foi 17 centésimos percentuais. E agora, em qual período ocorreu o maior decrescimento, a maior queda? Observe no teu gráfico. Índice percentual de 3,95 percentuais até menos 31 centésimos percentuais. Do dia 11 para o dia 12, nós temos a maior queda, certo? E agora, para finalizar, você vai obter mais uma diferença. Diferença de que valores em qual contexto? Olha aqui. Qual é a diferença percentual dos índices Ibovespa registrados nos dias 10 e 11 de março? Se nós falávamos do maior decrescimento na tela anterior, agora nós falamos da variação, da diferença correspondente ao maior crescimento, maior aumento da Bolsa de Valores. Tempo para você. E aí, aplicou mais uma vez o conceito da operação da subtração? Veja comigo. Sempre que você tiver uma diferença, uma variação, é o maior valor menos o menor. Estamos tratando dos índices percentuais dos dias 10 e 11. Olha lá, no dia 11 você vai ter 3,95 percentuais. E no dia 10, menos 3,02 percentuais. Perceba mais uma vez que a operação da subtração de dois números racionais é manter o primeiro e adicionar ao oposto do segundo, né? Olha lá, fazendo esta adição, observe. Centésimos com centésimos, décimos com décimos, unidades inteiras com unidades inteiras. Nesse caso, você vai ter lá a variação de 6 inteiros e 97 centésimos percentuais. Certo? Me acompanha? Beleza, então. Olha lá. Diante disso, hoje nós caracterizamos aqui a compreensão de diferentes formas de organização e leitura de dados que envolvem números racionais em diferentes contextos e em diferentes situações, com novas nomenclaturas e ampliação do vocabulário matemático para você, retomando as operações. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima. Cuidem-se, preservem-se, previnam-se. Até lá!